O Banco Best está a organizar uma conferência em que aborda o tema da análise técnica. Em que é que consiste exatamente a análise técnica? A análise técnica consiste, antes de mais, não fazendo ela como uma ciência exata ou como um indicador exato, dá meramente indicações de eventuais pontos de entrada e pontos de saída aos investidores, tendo por base o padrão ou a evolução passada do próprio título, do próprio ativo subjacente que está a ser analisado. É aquilo que se perspectiva e aquilo que pretende é, de certa forma, também antecipar um pouco movimentos que possam surgir no próprio ativo subjacente, seja uma ação, seja um índice ou uma commodity, mas o objetivo da análise técnica é um pouco dar indicações aos investidores de perspectivas de evolução do próprio título, tendo sempre por base uma multiplicidade de critérios e também uma multiplicidade de estudos, e aí caberá ao investidor decidir a melhor forma, mas o que é importante é não considerar apenas a análise técnica como uma única fonte de informação, mas sim como uma forma acessória, é aquilo que nós também sugerimos à maior parte dos investidores. E para que indicadores deve o investidor olhar no caso da análise técnica? Aí nós poderíamos dizer, se calhar começar pelos dois mais elementares ou daqueles que são, de certa forma, aquilo que poderá trazer a aproximação dos investidores para a análise técnica. Poderíamos andar aqui numa lógica das médias móveis, em que a média móvel não dá mais nada menos do que eventuais sentidos ou que a formulação recente dos títulos poderão revelar uma alteração do sentimento dos investidores sobre aquele mesmo ativo subjacente, uma vez mais uma ação, um índice ou uma commodity, e o que pretende é, numa análise gráfica e também ela um tanto quanto numérica, enumerar pontos de inversão da evolução dos próprios títulos. E a análise, através das médias móveis, ela poderá ser feita para períodos de 20 dias, de 50 dias, ou então também 200 dias, sendo a mais conhecida também numa lógica de longo prazo de 200 dias. Portanto, as médias móveis funcionam como mais um elemento de informação e o movimento em que ocorre em termos de cruzamento entre o preço atual do ativo e a própria média móvel que está a avaliar, de identificar eventuais esses mesmos pontos de inversão, mais no sentido positivo ou mais no sentido negativo. Isto como, se calhar, a primeira abordagem. Uma segunda abordagem, um segundo indicador que os investidores poderão utilizar numa vertente de análise técnica, e uma vez mais como complementa a outros, poderá ser através do indicador RSI. O que é que o indicador RSI, para lá da própria fórmula matemática que está implícita, o que é que nos indica? Indica que quando um preço de um ativo apresenta um indicador RSI em termos de análise técnica, isto é depois possível avaliar através de uma formulação de aplicações que têm recurso à análise técnica. Quando o RSI apresenta uns valores próximos de 30 ou apresenta um sentido de crescimento a partir de 30, significa que o próprio título está num indicador oversold, isto é, está de certa forma subavaliado, e sendo que poderá gerar oportunidades de entrada nesses mesmos títulos. Quando um título apresenta um indicador acima de 70, obviamente dá um indicador que poderá estar sobrecomprado e então é uma oportunidade do investidor também equacionar eventualmente formular mais valias, caso registra, no sentido de poderá dar alguns sinais que está sobrecomprado e então há ali uma oportunidade de realizar dinheiro quando ele está em torno desses mesmos valores. Portanto, numa forma simplista, é aquilo que os investidores poderão começar a olhar para a análise técnica enquanto RSI e enquanto também o estudo das médias móveis. O Banco Best trouxe a Portugal um dos maiores gurus em análise técnica. É verdade, temos o prazer de ter nesta conferência o Cornelius Luca, um norte-americano que desde há muitos anos tem trabalhado nesta área da análise técnica e vem aqui partilhar com os nossos investidores todos os seus conhecimentos neste capítulo. Para lá dos próprios livros que tem publicado, ele é uma pessoa muito reconhecida nesta mesma área e durante o ano ele viaja por todo o mundo a ensinar desde hedge funds, gestores de ativos, toda esta temática em torno da análise técnica e de facto é um privilégio que nós temos aqui ter Cornelius Luca nesta conferência. Technical analysis gives you very practical methods of forecasting markets, and this means, of course, forecasting people's behavior, and it's open to everyone. And you can be a beginner, you can be a very advanced sophisticated trader, you can trade billions, you can trade a couple of shares. You need to know what's going on,
You need to learn what's good for you, what's not good for you, maybe some moving averages, for sure Fibonacci analysis, look at fast stochastics, look like at MACD. And if you get a good handle, a really good handle on these things, do some paper trading, of course, you should be okay. Well, everybody's a beginner, well, in the beginning. There's no easy answer. One's got to do the homework. Whether you learn how to ski, how to cook, or how to trade, you got to do your homework. You need to read real research. You need to do your homework on your own. You got to think for yourself. You got to look at, well, technical analysis, not just look at it. You have to study it. It may sound difficult, well, like anything that's new, it really isn't. So you cannot just start one day saying, well, next week I'm going to start trading, because in that case you'll not be trading, you'll be gambling. And gambling most of the time is severely against you. So do your homework, take some really good, pointed, efficient, comprehensive courses. You got to do your homework and you'll be successful. Análise fundamental. Também é fundamental olhar para este critério. É verdade, e também é fundamental os investidores considerarem a análise fundamental como também uma porta de entrada e um ponto de decisão dos seus investimentos, em complemento também, porque não, com a própria análise técnica. E a análise fundamental, aquilo que perspectiva é avaliar a empresa tendo em consideração quer as estimativas futuras de evolução da própria atividade, da empresa, onde ela está inserida no seu setor, no seu país, na sua indústria, e obviamente a tentar antecipar movimentos de evolução dessa mesma empresa, e obviamente aí há um trabalho muitíssimo grande feito por parte da equipa de analistas, em que tendam a identificar potenciais pontos de entrada e de venda também desses mesmos títulos. E que indicadores interessantes pode indicar para os investidores olharem? No capítulo da análise fundamental, num ponto também inicial para os investidores que costumam olhar com atenção, o primeiro é o dividend yield, em que é um rácio que nos indica qual o dividendo, ou qual é a taxa de retorno que o investidor vai ter via dividendos, em que é calculado com base no dividendo a distribuir aos acionistas com o preço da ação que está em mercado, ou na altura que o investidor investiu nessa mesma empresa. E é um rácio que nos indica exatamente qual é o retorno via dividendos que os investidores vão usufruir ao investir numa determinada empresa. Portanto, no fundo indica que as empresas têm saúde financeira para distribuir os seus lucros. Esse é um dos sinais. O outro sinal é que as empresas digamos, remuneram de forma positiva os seus próprios acionistas e, em vez de estarem a reter valor no seu capital, obviamente estão a distribuí-lo aos dividendos, aos acionistas via dividendos. Isto é, sem dúvida, um bom indicador. Mas o investidor também terá que verificar até que ponto é que a própria empresa tem capacidade de encontrar projetos de investimento que, numa perspectiva de médio e longo prazo, consiga desenvolver a sua própria atividade e consigam ganhar mercado, introduzir produtos inovadores, aposte na inovação como critério de valorização da própria empresa numa perspectiva de longo prazo. E outro indicador? Outro indicador também muitas vezes utilizado, que os investidores poderão avaliar e é também importante numa perspectiva de comparação de empresas, é o PER. O PER dá-nos essencialmente o rácio entre o preço de uma determinada ação e os resultados obtidos e gerados por parte da empresa para essa mesma ação. Não é nada mais, nada menos do que, pelo preço da ação em mercado, dividirmos pelos resultados gerados para cada uma das ações. E esse PER o que nos dá é um indicador, de certa forma, que permite aos investidores comparar as empresas no próprio setor ou no próprio país e então identificar oportunidades a partir do momento em que temos uma empresa que está subavaliada ou está sobreavaliada e então o investidor depois tomar a sua iniciativa se define uma entrada ou uma saída de um determinado título quando apresenta desvios bastante significativos. Mas é um critério de comparação que relaciona o preço da ação e os resultados obtidos por parte dessa mesma ação.